Oi, pessoal, aqui é a Maíra. Esse é mais um aqui Fala das minhas leituras do mês e hoje vou falar sobre todos os 8 livros que eu li no mês de julho. Antes de eu começar minha maquiagem, a maquiagem que eu vou fazer hoje foi enviada como sugestão por uma inscrita. Me perdoa porque eu perdi o nome da pessoa que me mandou. Por favor, comenta aqui embaixo se você foi a pessoa que me mandou lá na DM do Instagram. Muito obrigada. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Não sei se vou conseguir fazer, mas aparentemente é uma maquiagem simples, né? Aí tem 3 cores. Vamos torcer pra que dê tudo certo, né? Não sei, não garanto. Mas tudo bem. Bom, mês de julho foi o mês em que começou o especial de releitura, né? Da trilogia Grisha, que eu e a Tamiri Santos fizemos, né? O De Volta à Ravka. A ideia era a gente ler os 3 livros esse mês, um livro a cada 10 dias. E aí a gente foi fazendo as lives. Se você não acompanhou, eu vou deixar a playlist, né, das lives aqui pra vocês darem uma conferida. Então a gente leu Sombriossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. E vai sair vlog também de todos esses livros, de todas essas leituras. Pra mim vão ser 3 vlogs, né, porque eu falei muito, porque eu comentei capítulo a capítulo, mas a Tamires é um vlog só falando da trilogia inteira. Eu não vou falar muito sobre os livros, porque, né, teve as lives e também vai ter os vlogs comentando, com spoilers. Mas pra mim foi uma experiência muito legal estar de volta a esse mundo que eu amo muito, né, principalmente depois quando eu li Six of Crows. Eu realmente me apaixonei por essa história. Mas acho que também fazer as pazes com o sentimento que eu fiquei depois que eu li, sabe? Eu fiquei tão frustrada com o final que eu acho que eu tinha uma animosidade com essa história que, sei lá, me fazia gostar menos da história, sabe? E hoje eu percebi que eu gosto muito dela, apesar das coisas que eu não gosto, né? Estamos falando aí de Malina, caso você não tenha pescado essa informação. E sei lá, eu fiquei muito... Eu lembrei por que eu gosto tanto dessa série. Eu revisitei esses personagens que eu tenho tanto carinho e isso é muito bom. Entrei em contato mais uma vez com essa escrita da Leigh Bardugo que eu gosto muito. Ela sabe escrever personagem muito bem, então acho que é por isso que é muito impressionante também a forma como a protagonista... Eu até não diria protagonista, mas o par romântico, né, da protagonista é mal escrito, então deixa a gente um pouco confuso. Pô, ela sabe fazer isso bem, então por que ela não tá fazendo isso bem, sabe? Enfim. Então essa foi a primeira livro que eu concluí, o Sombra e Ossos. Eu gosto muito como ela introduz essa história toda dos Grisha, sabe? Como que ela vai construindo esse mundo. Ela faz isso de uma forma muito gostosa, divertida, sabe? Essa sensação, ela é ampliada, assim, nos livros seguintes, sabe? Que você fica tipo, ah! Eu acho que eu fui me divertindo cada vez mais conforme eu lia os livros, assim, Aí depois eu li o I'll Be The One, da Lila Lee. E foi interessante porque a Bruna já tinha lido esse livro, ela já tinha gostado muito dele. E eu fiquei meio, assim, reticente em ler o livro no sentido de que eu não sabia se eu ia, sei lá, entender e gostar e tal, porque é a história de uma menina que ela tá participando de um reality show para virar uma nova estrela, uma estrela de K-pop, né? E eu não acompanho K-pop, não é uma coisa que eu tenha nenhum conhecimento. Então eu achei que, sei lá, talvez eu não fosse gostar tanto e tal. Mas a Bruna, que também não é muito de acompanhar, falou que curtiu bastante. E que depois que eu li, eu entendi mais ainda como isso é uma coisa que não faz tanta diferença em você absorver ou não. Porque esse coisa que ela tá participando é um reality show de música. É igual um American Idol. Não tem basicamente nenhuma diferença. A única diferença é que na história ela vai apontar coisas que são questões da indústria do K-pop, né? E que são relevantes para a história da personagem, mas não é algo que você, tipo, precisa saber, você precisa se conectar com isso, sabe? Você precisa ter referências. Não senti em nenhum momento que eu tava perdendo nada porque eu não sabia. Porque a principal questão desse livro é o fato de que a protagonista é uma menina gorda, de família coreana, né, nos Estados Unidos, e ela canta e dança muito bem, só que ela não tem o apoio da mãe dela pra isso, né, pra principalmente dançar, cantar assim. A mãe dela fala, você pode ser a Adele coreana, mas dançar não, porque dançar, aí as pessoas vão rir de você, mesmo que ela dance muito bem. Dançar
As pessoas vão ver, sei lá, a sua gordura se mexendo, sabe? Esse tipo de coisa. Existe aí uma questão da personagem que é muito confiante em relação ao corpo dela, mas que ela tem que ficar enfrentando essas pessoas que são extremamente gordofóbicas. E eu acho que isso é muito mais importante do que a K-pop, sabe, nessa história. É muito mais como essa menina bate de frente com isso, sabe? E se torna um exemplo para as pessoas. Então, é uma delícia, assim, o livro. Como eu falei, tipo, você não precisa saber nada de K-pop pra você entender a história, pra você se identificar. É uma protagonista bissexual também. A maioria dos personagens aqui são todos queer também. Então é muito legal, assim, a história. Eu achei muito fofinha. Me conectou muito com o There's Something About Sweetie, porque também tem essa coisa da relação da menina gorda com a mãe, que tem dificuldade com o fato da filha se aceitar como gorda, sabe? Não querer emagrecer e tudo mais. Então eu achei que esses livros se combinam muito, harmonizam muito. Se eu tivesse no Wine About It falando sobre esses livros, eu ia falar que seria uma boa harmonização. É estranho porque na câmera ele parece uma coisa, mas no espelho é outra, né? Porque aqui na câmera tá bem mais forte a cor do que ela tá no... Também é avermelhada também, o negócio é marrom. Depois eu li o Ascensão, do Stephen King. Fazia muito tempo que eu não lia nada do Stephen King e eu resolvi pegar isso pra ler, principalmente porque eu queria fazer aquele vídeo do ranking. Eu fiz aqui o ranking de todos os livros que eu li do Stephen King e aí eu fui ver, eu já vi que eu tinha lido 30, mas na verdade eu li 29,5, porque um dos livros eu não terminei a leitura, que é o terceiro livro da Torre Negra, da série Torre Negra. Eu li ele pela metade, porque eu tava tão cansada depois que eu terminei o All About King, que eu falei, eu vou parar um pouco, depois eu volto pra ler esse livro, e eu acabei que eu nunca terminei. Então, eu tinha lido 29,5. E aí, pra não ficar, tipo, 29 livros do Stephen King, aí eu falei, não, vou ler mais um, né? Pra fechar 30, pra ficar bonitinho. Aí, eu li mais um livro. E aí eu peguei, claramente, o livro mais curtinho dele, né? Porque assim, é meio que uma novela mesmo. É um livro bem curtinho dele. Ele parte de uma premissa muito interessante, que é um cara que descobre que ele está perdendo massa, mas ele não está perdendo volume. Só que isso acaba afetando o corpo dele, que tipo, quem olha pra ele não vai ver nenhuma diferença. Mas ele, na verdade, tem menos peso no corpo dele. Então, sei lá, ele vai ter o mesmo força do músculo, mas o corpo dele não tá carregando o mesmo peso, sabe? Então, sei lá, ele vai conseguir correr mais rápido, vai ter umas coisas assim que vai afetar a forma como o corpo dele se movimenta e tal. E aí é uma coisa muito doida, assim, porque ele chega no máximo maluco, assim, que você, sei lá, não espera. Mas eu achei muito interessante, assim, eu gosto dessas coisas malucas que o Stephen King inventa, porque ele é tipo, e se eu inventar isso aqui, sabe? E aí ele leva essa premissa, assim, ao extremo e ele te conta essa história. O livro, ele se passa numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos. Sei lá, é uma cidade homofóbica, e aí a vizinha dele as vizinhas deles é um casal de lésbicas, e aí a princípio tem uma que fica meio ressabiada com ele e tal, porque ele reclama que o cachorro dela faz cocô na grama dele e tal, e ela já acha que ele tá sendo homofóbico, então ela fica super na defensiva e tal, mas aí ninguém quer comer no restaurante delas. Assim, como eu falei, acho que no meu vídeo, né, do ranking, o Stephen King, ele tem uma filha que é lésbica, né, e aí eu entendo ele sendo a pessoa que gostaria que existissem pessoas que tratassem bem a filha dele, fossem sensatas e que tentassem mudar alguma coisa nas suas comunidades, sabe? Mas fica parecendo um pouco o cara hétero salvador das coisas, no fim das contas, sabe? Mas tirando isso, eu gostei da história, eu gostei, achei ela doida e bonita, assim. Eu gostei pro caminho que ele levou a gente, sabe? Porque ela é meio maluca, assim, essa premissa. Mas eu curti. Aí depois, o que rolou? Confissões, da Kanai Minato. Esse livro foi escolhido pelos apoiadores do Wine About It, né, pra nova temporada do Wine. Então eu e a Bruna, né, fomos ler
E ele foi um livro que fez muito sucesso, um livro que foi muito aclamado, assim. Você olha no Goodreads, ele só tem boas reviews e tudo mais. Então, assim, eu fiquei muito surpresa de ver o que eu tava vendo na história e não achar ninguém criticando isso, sabe? Durante a leitura, em vários momentos, eu parava pra pesquisar, assim, se tinha alguém falando sobre aquilo e não tinha ninguém falando sobre aquilo. Então, eu não vou dar spoiler nem nada aqui. E quem quiser saber mais, escute o episódio. Vai sair agora. A nova temporada começa no fim de agosto. Mas assim, foi em muito tempo um dos livros, pouquíssimos livros que eu pensei em desistir enquanto eu tava lendo. Porque eu tava tão brava, tão irritada com a história que eu não queria mais ler. Então me deixou muito, muito, muito incomodada. E eu tentei pensar muito, assim, de tentar me colocar, porque esse é um livro japonês, né? E se passa no Japão, com personagens japoneses, então não dá pra gente ocidentalizar, né, essa vivência e nem a cultura. Mas ainda assim me incomodou muito certas mensagens que o livro tá passando e não está questionando, não tá, tipo, corrigindo pra quem tá lendo. Então eu fiquei muito, muito brava, muito irritada. E eu, sei lá, se não fosse por causa da discussão do Wine, eu tinha abandonado, assim. Eu tava num ponto em que sabe, eu não aguentava mais ler aquele livro, eu tava lendo com raiva no coração. Eu até, tipo, tava ouvindo audiobook, botei mais rápido pra terminar logo, que eu tava, assim, muito, muito, muito irritada. Então, gente, realmente não foi um livro que eu achei legal. Por conta dessas questões, eu não consegui aproveitar o plot de mistério, de assassinato e o caramba que tem. E realmente interferiu, assim, no meu divertimento, assim. Eu não consegui me divertir lendo isso, assim. Não foi legal. E eu fiquei muito triste, assim, porque tava super animada, assim, pra ler, né? Outra japonesa e tal. Eu acho que eu vou ter que botar mais um negócio aqui, porque ele não tá amarelo o suficiente. Eu acho que vou ter que puxar também mais o marrom. E eu, honestamente, fiquei muito surpresa de não ver ninguém falando praticamente nada a respeito disso, assim. Foi um choque pra mim, foi um choque. Mas eu já falei desse livro quase uma hora no episódio, então eu não vou nem ficar falando mais porque ninguém merece. Aí eu li um quadrinho chamado Pemmican Wars. Ele é um fascículo, né, de um quadrinho. E ele é bem interessante porque ele fala sobre os Métis, que são dos povos indígenas do Canadá. E esse quadrinho ele é escrito por uma autora Métis. E é uma protagonista que ela meio que tem visões do passado, do povo dela, de como os tratados aconteceram lá. E é muito doido como toda coisa da colonização, apesar de ter sido diferente, tem muitas similaridades, assim, como aconteceu em toda a América, né? Desde lá em cima, no Canadá, até aqui embaixo, assim, de proibir coisas que sempre foram naturais da cultura, dos povos originários, e você criar novas regras que impedem deles se sustentarem e fazerem o que sempre fizeram. Porque agora você chegou lá e você falou que você é dono daquilo e você fala, não, agora não pode mais, sabe? E aí ele conta um pouco dessa tal que foi essa Pemmican Wars, né, que aconteceu lá. Que Pemmican é uma comida que é feita com a carne do búfalo. E inclusive no fim do quadrinho tem a receitinha ensinando como é que faz, achei legal. Agora qual que é? Eu acho que esse amarelo é um pouco mais vibrante que o meu amarelo. Por isso que eu peguei o amarelo mais neon que eu tinha. Mas acho que o meu amarelo não é amarelo o suficiente. Vamos com a minha pálpebra tampa tudo, né? Nem aparece que eu tô com um negócio com outra cor aqui, que ódio. Mas esse é um quadrinho que, como eu falei, ele é de fascículos, já saíram 3. Eu li esse primeiro, então a gente tem um pouco da personagem. A gente já sabe que ela não mora com a mãe dela e a mãe dela não sabe muito da ancestralidade dela.
Então, vai falar só um pouco, assim, de tipo, sua avó tinha orgulho, não sei o que lá. A menina tentando realmente resgatar essa ancestralidade dela, sabe? E conectar com a mãe dela, que não tá muito presente na vida dela. Então, achei bonito, assim, as ilustrações são bem legais. Vou ver se eu consigo ir lendo os próximos episódios nos próximos meses. Eu gosto muito de ler quadrinho, mas eu acabo que eu não pego pra ler. Eu tenho vários aqui em casa pra ler e eu sou boba, eu acabo não pegando pra ler. Depois do Pemmican Wars, eu li então O Sol e Tormenta, né, que é o segundo livro da trilogia Grisha. Eu acho que esse talvez seja o melhor da trilogia. Eu acho que ele já era meu favorito da primeira vez que eu li, mas agora eu acho que eu gosto ainda mais dele, porque ele é um livro que ele... Primeiro que ele apresenta personagens maravilhosos, mas eu acho que ele é cheio de cenas de ação muito memoráveis, cenas de ação muito boas, que você fica muito animado lendo. Eu me diverti muito várias vezes lendo esse livro, assim, várias vezes eu fiquei tipo, isso é realmente muito legal, sabe? E a gente tem um dos melhores personagens da Leigh Bardugo como um todo. Agora vamos lá, peraí. Foi muito legal revisitar essa história desses personagens. Claro que eu fiz caca, né, Maíra? É claro que você fez caquinha. Pra arrumar um negócio, fiz merda. Aí, continuando com o Leigh Bardugo, eu li o Ninth House, né, o Nona Casa, que vai ser lançado aqui no Brasil agora em agosto pela Planeta, que agora é a editora que tem os direitos dos livros da Leigh Bardugo. E o livro, ele é uma fantasia urbana. Será que eu faço esse delineado? Provavelmente eu vou ter que fazer esse delineado de novo. E assim, eu acho... A Leigh Bardugo, ela pegou elementos legais, interessantes, que não necessariamente se conversam, de duas coisas não relacionadas, e eu sinto que ela não conseguiu conectar bem nessa história. Então a gente tanto não se conecta com a protagonista e a história de vida complicada que ela teve pra ela estar onde ela tá, quanto a própria parte mágica disso, né? Eu admito que eu terminei o livro sem entender direito. E eu perguntei para outras pessoas e não fui só eu. E eu acho que também existe uma questão aí de como a Leigh Bardugo lidou aí com questão de abuso sexual, que ela fez muito bem na trilogia Grisha e em Six of Crows. E aqui pra mim foi uma lambança, assim, a forma como ela lidou com isso, assim, e sei lá, parece que ficou só como se fosse uma ferramenta da história. Eu avisei no meu Twitter que esse livro tinha uma cena explícita de estupro de uma criança de 12 anos, então se você tá pensando em ler e é sensível a esse tipo de temática ou de cena, então já fica aí o aviso. A coisa do assédio sexual é uma coisa que aparece mais de uma vez na história. E eu sinto que... Eu não sei se eu esperava muito da autora por ela ter lidado tão bem. E ambos os casos são coisas que já aconteceram faz tempo com ela, já a gente não vê no tempo presente. No Ninth House, a gente vê as coisas acontecendo. E eu sinto que é só uma ferramenta da história, sabe? Não... Talvez não foi dado com devido respeito e até mesmo... É aquilo é simplesmente esquecido. Passa, batido, sabe? É só mais uma coisa, assim, na vida da protagonista, sabe? E isso me deixou incomodada. Esse lado não está batendo isso. Ai, que ódio, pra variar. Não é um livro YA, tá? É um livro adulto, acho importante avisar isso também. E eu não acho que todo autor tem, enfim, sei lá, uma obrigação de, sei lá, ensinar as pessoas a respeito disso. Mas por a Leigh Bardugo já ter falado que ela é uma sobrevivente, me surpreendeu muito a forma banal como isso é lidado, sabe? É banal. E não é sobre a vítima. A sobrevivente da história é completamente esquecida. Não é sobre ela. E isso me incomodou, assim, porque ela é só uma ferramenta pra protagonista fazer alguma coisa, sabe? E a resolução dessa situação também eu achei péssima. Sério, é só isso. Então eu honestamente, assim, achei meio merda como foi lidada com a questão do assédio sexual. Me surpreendeu muito, assim, porque eu acho que, como eu falei, ela falou sobre isso em outros livros e ela falou muito bem, assim, de uma forma que eu achei muito bonito, sabe? Achei muito forte como ela fez isso das outras vezes, assim. E em muitos casos, era só uma coisa que existia na história
e que fazia parte do que impactou, né, os nossos personagens que a gente gosta tanto. Tipo, nos outros livros, o fato desses personagens terem sofrido abuso sexual fez tantas coisas com a vida delas e quem elas se tornaram, que é muito estranho pra mim a Leigh Bardugo adicionar isso e isso, sabe, não passar batido, assim, sabe? Como eu falei, isso é uma coisa que acontece mais de uma vez no livro, e numa das formas eu acho que ela fez isso bem, ela mostrou, tipo, realmente isso impactando, né, a vida da personagem, mas dessa outra, assim, como eu falei, é só a protagonista olhando e falando, ah, tá, entendi. E depois nunca mais ninguém nem lembra, sabe, disso. E isso me deixou bastante incomodada. Mas eu acho que, acima de tudo, como história, eu acho que é um livro muito... Eu não gosto de usar lento como uma coisa negativa, né? Eu sempre falo isso, que eu não me importo de um livro ser lento, mas eu me importo de por que a gente tá tomando esse tempo todo pra história avançar. Se você tá tomando esse tempo todo pra gente conhecer melhor os personagens, pra gente, né, plantar aí umas sementes do que vem depois, beleza, eu acho importante, né, pra narrativa. Vamos lá. Tá, não está perfeito, mas é isso que temos pra hoje. Tô sem paciência de arrumar mais uma vez. O outro delineado tá muito melhor que o meu. Mas é isso, gente. É isso que temos. Vai ficar assim mesmo. Mas o que eu falo que me incomodou, tirando isso assim que foi uma, tipo, tá, ruim. Mas eu achei que é uma história... demora muito pra desenrolar. O livro parece que ele é muito maior do que ele realmente é. E muitas coisas não ficam bem explicadas ou bem desenvolvidas. Eu acho que esse livro existe um problema sério, que a protagonista não é interessante a ponto de, tipo, você ficar investido ou se importar com ela, sabe? Eu acho que ela é meio mal construída, assim. A gente não sabe direito quem ela é. Então fica difícil se importar com as coisas, assim. E isso não é porque a Leigh Bardugo não sabe escrever personagem. A Leigh Bardugo é muito boa de escrever personagem. Ela escreveu os meus personagens favoritos, sabe? Eu amo Six of Crows, eu amo todos os personagens de Six of Crows. Então ela sabe muito bem fazer isso, ela sabe a gente ficar investido, se apaixonar. E eu não sei o que acontece com essa personagem aí, que o livro ele é contado meio que fora de ordem, então você fica meio que sabendo das coisas e não necessariamente na hora que elas estão acontecendo. Eu acho que isso tira um pouco também de como conectado a gente fica com a personagem, sabe? Não sei. E isso é uma crítica que eu vi de várias pessoas, de que tem um cara que ele tem meio que um ponto de vista dele, só que no tempo atual em que tá acontecendo a história, ele tá desaparecido. E o cara desaparecido é muito mais interessante que a protagonista do livro, sabe? Então isso é bizarro, assim, não sei. Como eu falei, ele é um livro que ele é meio longo, mas ao mesmo tempo um monte de coisa você não entende direito por que elas estão acontecendo e como que elas acontecem. E eu entendo que é uma série, mas eu acho que tem coisas básicas, sei lá, que dá pra você já deixar estabelecida, sabe? Principalmente pra você não ter que ficar explicando um monte de coisa depois nos próximos livros, sabe? Nos próximos livros você pode avançar com o plot, você pode avançar com, seja desenvolvimento de personagem, não sei. Acabava que era um livro que, assim, que eu não tinha vontade de pegar pra ler, sabe? Nossa, eu preciso continuar lendo, saber o que vai acontecer. E isso que tem, tipo, uma investigação de um assassinato, sabe? Era pra ser uma coisa super interessante, que eu quero saber o que vai acontecer, quem que foi, quem que matou. Mas eu acho que eu tava tão confusa no que era o que, né, nesse universo, que você fica meio desprendido, assim, da narrativa, eu acho. Eu acho que eu fiquei meio desprendida da narrativa, porque eu nem sabia direito o que tava acontecendo. E às vezes não saber direito o que tá acontecendo não é uma coisa negativa. Eu já falei aqui sobre Starless Sea, que é um livro que eu não fazia ideia do que estava acontecendo e eu tava amando cada minuto. Então, eu acho que, sei lá, eu não sei o que aconteceu nesse livro. Eu acho que ele tem problema de ritmo também. Acaba que o problema com o abuso sexual, ele é uma das menores não, tá? Mas é uma das coisas que você nota além dos outros problemas, sabe? É meio que isso, assim, foi pra mim. Aí depois eu li o Ruína e Ascensão, né? O último livro, né, da trilogia Grisha, que é o livro que me deixou traumatizada com a trilogia. Eu não queria mais saber de trilogia Grisha. Mas o saldo foi positivo, cara.
Foi gostoso estar de volta nesse mundo, ver esses personagens, ver como eles se desenvolveram, né, até o momento aí nessa jornada. Lembrar porque que eu gosto tanto dessa série. Não ajeitou ali, né? Agora que eu vi. Ficou manchado essa porra. Eu vou conseguir arrumar. Ó, com um buraco ali. Ai, que ódio. Ai, que ódio! Isso que o meu coisa não tem óleo. Não era pra ficar esse buraco aqui. E eu acho que o Ruim na Ascensão é um livro que, relendo, eu lembrei o quanto eu gosto dele. Eu não gosto como ele termina, mas não é que eu não gosto do livro inteiro, sabe? Eu acho que isso é importante também da gente relembrar, sabe? Às vezes quando a gente tem uma experiência ruim, acaba refletindo isso no livro inteiro, assim, nossa, que ódio desse livro. Mas pensando honestamente, tirando uns pontos específicos, né, que quem leu sabe, não foi toda uma jornada negativa, sabe? Não dá pra falar que é isso. Eu com certeza relembrei por que eu gosto tanto dessa série, por que eu adoro esse mundo. E foi muito legal ver tantas pessoas investidas, lendo com a gente, comentando. Foi muito gostoso. Então, pra quem não sabe, a gente vai continuar a releitura. A gente vai agora pra Six of Crows. Então, se você não conseguiu participar, ou se você já tinha lido a trilogia Grisha e não quis reler, mas quer começar a Six of Crows, a gente vai começar a leitura dia 15 de agosto e dia 30 de agosto, então vai ter live aqui no meu canal mesmo, às 18 horas. E aí, 15 dias depois, a gente tem a live de Crooked Kingdom. A gente vai dar uns 15 dias aí de descanso antes de começar a próxima leitura, né, porque foi puxadinho. Mas depois a gente embarca aí mais 2 lives, mais 2 leituras. Aí depois a gente vê, não sei como é que vai ser com o lançamento de King of Scars, né? Acho que vai demorar um pouco aí. E é um livro que não foi traduzido, então acho que não seria legal a gente fazer uma coisa que não vai ser acessível para muitas pessoas, né? Mas vamos ver como é que vai ser a nova editora que vai ter os direitos, né? Que imagino que é a Planeta. Mas eles não falaram nada ainda sobre lançar, porque não venceu ainda, acredito eu, esses direitos aí. E bom, eu tô lendo mais 2 livros, e eu vou começar a ler um terceiro hoje. Eu tô lendo o Like a Love Story. Eu esqueci o nome do autor, e eu não quero falar errado, então eu vou deixar só a capinha aqui. E ele tá me dando uma vibe bem Minha Versão de Você, que é um dos meus livros favorito. Só que ele se passa nos anos 80. Então é interessante ver porque ele fala muito sobre a questão da epidemia de AIDS, né, nos Estados Unidos, nessa época, e como isso afetou as pessoas gays, né, e principalmente o fato de que o governo não fazia nada a respeito, porque pensar, vai matar gay, quem se importa, né? Então muitas pessoas morreram antes de realmente haver uma mobilização para ir atrás de um remédio, né? Ou sequer uma cura, algo assim. Esse contexto é muito interessante e mostra também toda a luta, né? Que existiu para chegar onde se está agora, e principalmente porque acho que muitos jovens não têm consciência disso, sabe? De que, tipo, as pessoas precisaram lutar para que esse remédio que existe hoje fosse acessível, que realmente houvesse pesquisas para que algo fosse desenvolvido, né? Sem contar que ser gay naquela época já era meio que as pessoas presumirem que você ia ter AIDS e que você, enfim, ia morrer, sabe? Então, até para as próprias pessoas que estavam vivendo e eram gays na época, o medo de se relacionar com alguém é muito interessante, assim, como... Sendo um livro YA, sabe, eu acho muito importante você educar a juventude sobre isso. Então eu tô gostando da leitura, mas eu conto mais pra vocês quando eu terminar mês que vem. Outro livro que eu comecei a ler e eu estou fazendo uma leitura conjunta com Bruna é o 10 Things I Hate About Pink. Sim, mais um livro da Sandra Menon. E eu não fiz o vídeo no canal ainda sobre a Sandra Menon porque eu queria ler esse livro, né? Que é o último da trilogia do Dimpleverse, né? Que são livros que acontecem no mesmo universo do When Dimple Met Rishi. Eu queria esperar terminar de ler esse livro antes de fazer o vídeo e tal, pra falar sobre
sobre os livros dela, né? Então eu tô no comecinho ainda, a gente tá lendo juntas e combinando de ir comentando, lendo aos poucos. Mas vai ser uma leitura lenta porque eu tenho muita coisa pra ler agora em agosto. Tem live agora dia 9, né, de A Corrente, que é um livro que eu vou começar a ler hoje também. Foi o livro também escolhido pelos inscritos aí pro nosso clube. Então eu vou começar a ler hoje pra durante a semana já ter concluído essa leitura, porque eu também vou ter que ler outro livro pro Wine About It. Ai, que tudo! Porque a gente vai ter uma gravação já também de outro livro. E eu tô animada. Se vocês quiserem saber um pouco mais como estão indo essas leituras aí do Wine About It antes de lançar a temporada, a gente tá compartilhando com os nossos apoiadores, né, do Catarse. A gente tem lá o Melhores Amigos no nosso Instagram do Wine About It. A gente faz uns stories e tal, contando como é que estão as leituras. Então, quem quiser saber com antecedência, só nos apoiar lá, que é no catarse.me/wineaboutit. Vou botar um batom, não sei ainda qual vai ser meu batom de hoje. Abrir a janela pra ficar melhor. Ele não ficou igual o da foto, mas enfim, é o que eu consegui. Mas muito obrigada por me mandar essa sugestão, porque eu gostei desse look. Pronto. Tá com a minha roupa toda suja, minha roupa de ficar em casa. Engraçado que esse batom ele fica bem mais rosado na câmera. Ai, que tide. Olha, caca. Acaba o vídeo e faz o quê? Caca. Pronto. E bom, gente, essas foram as minhas leituras desse mês. Me falem nos comentários se vocês querem vídeo exclusivo falando sobre A Nona Casa. Confissões vai ter então episódio do Wine About It. E Ruína, Ascensão, Sol e Tormenta e Sombriossos vai ter vídeo vlog de cada livro, comentando capítulo a capítulo. Então é um formato que eu gostei de fazer com Jogos Vorazes. Eu espero que vocês gostem também desse formato de vlog. O I'll Be The One, ele vai ser lançado em breve aqui no Brasil pela plataforma 21, se eu não me engano vai sair em setembro. E bom, gente, foi isso. Muito obrigada por me ouvirem falar aqui por muito tempo. Se você tiver uma sugestão de make pra eu fazer, me manda lá na DM do Instagram. E é isso, uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau.